Farsa perigosa, introdução. Sem admitir seu amor proibido, Álvaro mantinha Lin prisioneira em sua fazenda. O poderoso Marquês de Castilho e Ramírez estava disposto a tudo para impedir o casamento do seu irmão com Lynn Harris, uma famosa estrela de cinema. E, para provar que ela não passava de uma mulher leviana e oportunista, ele a raptou sem remorsos, arrastando-a para lugares desconhecidos. Mas, enquanto a mantinha sobre seu domínio, uma grande e irresistível paixão nasceu entre os dois. Lynn, no entanto, estava decidida a não lhe revelar seu incrível segredo. Capítulo 1. Volte já aqui, sua gata selvagem. A voz de Jake ecoou no silêncio do deserto, enquanto Lynette corria desesperadamente em direção às rochas à sua frente. Olhou para trás e pôde vê-lo à procura da arma guardada na sela do cavalo. Chefe, ela está roubando nosso ouro! Sem dar importância ao que o companheiro dizia, Jake mirou com sua arma a figura frágil da garota e gritou: Pare ou eu atiro! Ignorando as palavras que ouvia, Lynn ergueu as longas saias e começou a subir pelas pedras. A pesada sacola de ouro que carregava dificultava seus movimentos. Quando percebeu que quase fora atingida por um dos disparos, teve certeza de que Jake falava a sério. Estava ofegante e com medo, mas continuou a correr por entre as rochas, coberta de suor. Por um momento, achou que ia perder o sentido sob o calor escaldante do sol mexicano. Mal conseguia se concentrar para decidir o que fazer. Outra bala passou raspando e por pouco não lhe atingiu o rosto. Porém, o som das botas de Jake cada vez mais perto fez com que ela voltasse à realidade e ao medo. Deveria alcançar uma plataforma que ficava no alto da montanha e de lá saltar para o outro lado, onde havia um vale. Para isso, teria que ignorar o pânico e vencer seus instintos. Tentava esquecer o perigo, mas a lembrança de que Jake era um campeão de tiro a desanimava. Todo o seu corpo protestando contra o enorme esforço exigido. Na realidade, o único culpado por todo esse sofrimento era o diretor daquele filme, Larry Wide. Ele se considerava um verdadeiro John Ford, insistindo que tudo deveria parecer real. Já era a sexta vez que repetiu a cena. Lynn olhou para cima e teve a impressão de que estava cada vez mais longe do seu objetivo. Por um instante, arrependeu-se amargamente de ter concordado em substituir Marilyn Thorne, a estrela daquele faroeste, uma produção que parecia condenada ao desastre desde que haviam colocado os pés no México. As filmagens tinham tomado mais tempo que o programado, não só por causa do perfeccionismo de Larry, mas também devido a uma série de acidentes com o equipamento. Então, para completar, metade do elenco, incluindo Marilyn Thorne, caiu doente, vitimada pela vingança de Moctezuma, distúrbio gástrico bastante comum entre os estrangeiros no México, batizado com o nome do antigo asteca escravizado pelos conquistadores espanhóis. Ao fim da segunda semana, com Larry arrancando os cabelos de desespero, ficara decidido, depois de um longo telefonema aos produtores de Nova York, que Lynn assumiria o papel de Marilyn em todo o filme, menos nas cenas em que seu rosto aparecesse bem de perto. Larry explicara tudo de modo convincente. Você é uma sósia perfeita de Marilyn. Tem a mesma altura, o mesmo corpo, o rosto igual, tudo. Sem falar dos grandes olhos azuis e os longos cabelos loiros. Eu tenho certeza de que se sairá muito bem, disse, levando à boca um cigarro comprido. Lynn protestara, achando que não daria certo. É uma loucura. Ela e eu não temos mais do que alguma semelhança, sem falar no meu sotaque inglês, além do que eu não faço a menor ideia do que seja representar. Ela também não. Larry concluiu de modo insolente antes de lhe oferecer o dobro do salário, afirmando que deixasse tudo por conta dele e instruindo-a para chegar às 6 em ponto na manhã seguinte para a maquiagem. Não fora só a ideia de que esse dinheiro extra ajudaria a pagar as contas de hospital do seu tio Charlie e a comida dos cavalos que ele criava no rancho da Califórnia que a persuadira a aceitar a louca proposta de Larry para ela personificar Marilyn Thorne. A linda e jovem estrela, no conforto do seu quarto alugado no hotelzinho pela companhia de cinema, também rogara que tomasse seu lugar. Lynette, querida, eu me sinto como se eu estivesse morrendo, Marilyn dissera num sussurro, enxugando as lágrimas que escorriam pelas faces pálidas, enquanto tentava se sentar na cama. No entanto, Lynn só fora perceber a excelente atriz que Marilyn era quando, ao voltar ao hotel, por causa de uma inesperada troca de horários, a encontrara se divertindo no saguão, tomando tequila e conversando animadamente com alguns mexicanos. Lynette, meu amorzinho, não pode me culpar por não querer ficar naquela poeira insuportável.
Sente-se aqui e tome algo para relaxar, está bem? Deveria ter protestado ou contado tudo a Larry, mas estava tão exausta que resolvera concordar e tomar um drink. Lembrava-se da areia do deserto, do calor, dos mosquitos e, acima de tudo, daqueles terríveis tiros e da má vontade de Larry em relação à sua inexperiência como atriz. Enquanto tomava a bebida devagar, tentava se consolar com o fato de só lhe restar mais um dia de filmagem. Precisava saltar do alto da montanha sobre o vale, e certamente aquela seria a cena mais difícil de toda a sua vida, apesar de o salto ser sobre uma rede de proteção. Nos últimos dias, ela e Larry vinham discutindo sobre a altura em que a rede seria amarrada. Lynn queria que fosse mais alta do que o estipulado, porém o diretor insistia em obter um grande impacto visual e, para tanto, a distância do pulo teria que ser a maior possível. Entretanto, se saísse alguma coisa errada... Uma pedra rolou, empurrada pela mão de Lynn, trazendo-a de volta à realidade. Para sua alegria, percebeu que se aproximava do topo da montanha. Ao ouvir os passos de Jake se aproximando, sentiu seu coração se acelerar. Tinha medo, pois sabia que o momento crucial estava chegando. Obedecendo ao script, ela olhou para trás e depois para o vale do outro lado da montanha. Ao observar as câmeras, teve a impressão de que o tempo havia parado. Enquanto aguardava a hora de pular, viu, em meio ao desespero, os pássaros que voavam naquele céu intensamente azul, e também o deserto muito plano que se estendia a infinito diante dos seus olhos cansados. Ouviu o som metálico do revólver de Jake, que bateu contra uma pedra, quando ele atingiu o topo das rochas atrás dela. Não dê mais nenhum passo. Seja boazinha e passe para cá o ouro, está bem? Esse era o sinal combinado para o momento de saltar. Atirou a sacola, respirou profundamente e pulou naquele imenso abismo. Voou pelos ares em velocidade e ficou aterrorizada ao perceber que a rede estava bem mais abaixo do que esperava. Aquele maldito Larry deve tê-la mudado de lugar depois que eu voltei ao hotel, pensou indignada. Aproximava-se rapidamente da rede que, com certeza, não suportaria o peso do seu corpo. As cordas pareciam cortar-lhe a pele. Com um grito, percebeu que uma delas se arrebentava sobre o forte impacto. Tentou segurar-se, mas os dedos escorregavam. Oh, meu Deus! Iria se despedaçar ao cair daquela altura, voando numa escuridão infinita, caindo e caindo. Lynn despertou com o canto de um passarinho. Abriu os olhos e viu, para sua surpresa, um teto branco. Ao tentar se mexer, constatou que não poderia fazê-lo, pois uma forte dor de cabeça a impedia. Logo notou a presença de um vulto de branco ao seu lado. No seu topor, todo o lugar parecia-lhe envolvido numa névoa brilhante e clara. Estava num quarto pequeno de cor neutra, iluminado pelos raios de sol que penetravam através da janela aberta. Deve estar no céu, pensou. No entanto, não percebeu que realmente pronunciava essas palavras. Céu? Não, senhorita, isso é um hospital. Há muitos dias está doente, seriamente doente, precisa descansar. Enquanto isso, eu chamarei o doutor. A figura de branco dirigiu-se à porta e só então Lynn reconheceu-a como sendo uma freira, com seu hábito comprido e o véu. Tentava imaginar há quanto tempo estaria ali, mas não conseguia. Mal podia olhar para o relógio para saber as horas. Era como se um enorme peso a pressionasse no braço esquerdo e na perna direita. Sentia-se em pânico, com o coração batendo rapidamente. Lynn desejou gritar por socorro, mas sentiu uma dor horrível na garganta. Agoniada, com lágrimas a correr pelo rosto, viu que a freira retornava acompanhada de um médico. Ah, senhorita, que bom que recuperou a consciência. Senhorita Thorne, o que eu estou fazendo aqui? O timbre da sua voz estava alterado, parecia o grunhido de um animal. Senhorita Thorne, foi mesmo uma tragédia ter acontecido isso com uma jovem e linda atriz. Larry White, seu diretor, me explicou como ocorreu o acidente. Mas não se preocupe, descanse, está bem? Era difícil entender o que o doutor dizia por trás de seu forte sotaque mexicano. Mas por que a chamava de senhorita Thorne? Esse era o sobrenome de Marilyn, não o seu. Provavelmente fora isso que ele dissera, mas, naquele momento, sentia-se tão mal que nem tinha ânimo para desfazer o mal-entendido. Eu não consigo levantar o braço nem a perna, sussurrou angustiada. Confie em mim, agora não há com que se preocupar. Fraturou o braço, a perna e algumas costelas, mas não de uma forma muito grave. Só estávamos apreensivos por ter ficado inconsciente por muitos dias. Precisamos fazer alguns exames para verificar se há algum problema no cérebro, pois provavelmente bateu a cabeça durante a queda.
Minha voz está estranha. O médico sorriu. Você esfolou o pescoço quando se enrolou na corda que prendia a rede, mas logo ficará boa e poderá conversar com seu noivo. Pelo jeito, ele se preocupa muito com a senhorita. Meu noivo? Lynn arregalou os olhos, surpresa. Talvez tivesse entendido errado, pois não conseguia compreender o que o médico queria dizer com isso. Você tem certeza que disse meu noivo? Sim. Dom Felipe telefonou várias vezes de Nova York e está muito preocupado com seu estado de saúde. Ficará muito contente quando souber que já recuperou a consciência. Mas, doutor, eu não tenho nenhum noivo. O médico olhou para a freira com um ar desanimado e cochichou-lhe alguma coisa em espanhol. Não precisa se preocupar, querida senhorita Thorne. É normal perder a memória numa circunstância dessas. Sofreu um grande trauma. Eu não sou a senhorita Thorne e não tenho sequer um namorado, gritou Lynn histericamente, enquanto segurava o médico pelo braço numa tentativa desesperada de desfazer aquele mal-entendido. Agora, o melhor que tem a fazer é descansar e se acalmar. Um milagre a salvou e levará tempo até que se recupere a memória. Não se preocupe, a irmã lhe dará um sedativo e você irá dormir. Estará bem dentro de poucos dias. Com toda a dor que sentia, era difícil para Lynn levar adiante aquela discussão. 2 semanas se passaram sem que voltasse a falar sobre o assunto. Conforme as previsões do médico, estava bem melhor, quase recuperada das fraturas nas costelas. Os pesos colocados na perna e no braço já não incomodavam tanto, e as dores de cabeça tinham diminuído bastante. A única preocupação do doutor era quanto à perda de identidade de Lynn. Ela, no entanto, desistira de afirmar que não se chamava Marilyn Thorne. Toda vez que tocava no assunto, sentia uma terrível dor de cabeça e ficava muito confusa. Talvez fosse mais simples permanecer calada e admirar as lindas rosas vermelhas que seu noivo misteriosamente lhe enviava todos os dias. Por certo, tudo não passava de um grande engano, devido à substituição de Marilyn durante as filmagens. Deveria agora curar-se e sair do hospital. Não fazia a mínima ideia de quem iria pagar as despesas do tratamento. Não ficaria nada barato, disso ela tinha certeza. Mas no momento não podia fazer nada, além de repousar e tentar esquecer os problemas. Por intermédio do médico, ficara sabendo finalmente como o acidente acontecera. Escapara da morte por um triz e devia se alegrar por isso. Lembro-me de estar na beira do abismo, pronta para saltar, mas eu não sei o que aconteceu depois. O doutor sacudiu a cabeça suspirando. Ai, foi uma tarefa muito perigosa, especialmente para uma garota tão jovem e linda. Linda é o que eu não estou, pensava Lynn ao se lembrar do seu rosto, com o olho roxo e uns arranhões. Achava-se perfeita para representar um filme de terror e por um bom tempo não tinha a intenção de se olhar outra vez no espelho. A rede não foi forte o bastante para aguentar seu corpo. Uma das cordas arrebentou e você escorregou em direção às rochas. Só não caiu porque o seu pé ficou preso nas linhas da rede. Então foi assim que eu quebrei a perna? Sim, ficou pendurada, batendo contra as pedras da montanha. Entendi, então eu quebrei também o braço. Exatamente, machucou a cabeça e fraturou as costelas quando se chocou. Teve muita sorte, poderia ter morrido. Contaram que foi difícil tirá-la dali. De tarde, Lynn observava pensativa os raios do sol e as sombras que se formavam do teto claro. O fato de ter escapado da morte por um triz não lhe causava nenhuma sensação especial. Talvez, por sua experiência de dublê, estivesse acostumada a encarar o perigo, ou talvez, conforme as palavras do médico, se tratasse de um choque retardado, e ela não conseguia sentir nada por causa do trauma que sofrera. Porém, o que mais intrigava Lynn era não receber nenhuma visita da equipe de filmagem. Talvez não tivessem conseguido autorização para vê-la. Não desejava encontrar ninguém especial, mas gostaria de ter um rosto amigo por perto. Quando abriu os olhos, percebeu que dormira durante algum tempo. O sol já se punha, lançando seus raios vermelhos sobre o céu. Enquanto se movimentava na cama, procurando uma posição confortável, Lynn percebeu a presença de alguém. "Quem está aí?" perguntou amedrontada. Um vulto aproximou-se devagar, sem que ela conseguisse reconhecê-lo. O homem alto a encarava com ar ameaçador. Lynn não podia vê-lo bem, mas teve a impressão de que era arrogante e violento. Acendendo a luz, certificou-se de que não se enganara. Nos olhos daquele estranho não havia nenhuma expressão. Os cabelos, negros como a noite, contrastavam com o branco de sua camisa. Vestia um paletó leve e alinhadíssimo,
além de ostentar um relógio cravejado de brilhantes e um anel de ouro. Tudo indicava que era rico e poderoso. Mas o que ele fazia ali? O que desejava? Vejo que recuperou a consciência. Infelizmente o médico tem razão, parece que logo estará boa. Seu inglês era perfeito, porém frio. Um leve sotaque indicava sua ascendência provavelmente latina. Quem é você? Lynn murmurou, tremendo diante de tanta agressividade. Por que alguém entraria em seu quarto daquele jeito? Por que consideraria sua recuperação uma má notícia? Ela nunca o vira antes, mas pressentia estar diante de um inimigo perigoso. O homem não respondeu, virando-se para observar os vasos de rosa vermelha. Deteve-se por alguns instantes, lendo um dos cartões e continuou. Pelo jeito, Felipe esteve muito ocupado ultimamente. Você é... A voz de Lynn sumiu aos poucos, quando percebeu sua estupidez. Claro que aquele homem não era Felipe. Mas então, quem seria? Eu sou o irmão de Felipe, senhorita Thorne. Devo lhe dizer que eu e minha família não vamos permitir que ele arruíne sua vida casando-se com uma vagabunda como você. Lynn não podia acreditar no que ouvia. Sentia-se corar de vergonha diante daquelas palavras ofensivas. Como se atreve a falar dessa maneira comigo? Pensou. Está muito enganado, simplesmente não está entendendo. Infelizmente, eu entendo muito bem. Se existe alguém enganado, esse alguém é você, senhorita Thorne, disse, dirigindo-se à porta e parando por um momento. Eu sei da paixão que meu irmão tem por você, uma mulher leviana que tenta conquistar todo mundo. Seu último filme era bem ousado, não era? Não me venha com a desculpa de que se despe por amor à arte, por favor. Como se atreve a falar desse jeito comigo? Nem sei quem você é, mas quero que saia daqui e vá para o inferno. Lynn afundou a cabeça no travesseiro furiosa. Não lhe importava que o homem tivesse falado com a pessoa errada. O que quer que Marilyn tenha feito não lhe dava o direito de tratá-la de maneira tão rude. Eu estou morrendo de vontade de ir para o inferno, mas saiba que eu farei o que puder para impedir que se case com Felipe. Ai, pelo amor de Deus, não vê que eu não tenho a menor intenção de me casar com seu maldito irmão? Gritou Lynn, quase chorando de raiva e de frustração, quando o viu sair sem lhe dizer mais nenhuma palavra. Capítulo 2. No dia seguinte, Lynn não tinha o menor apetite. Em geral, gostava do café da manhã que serviam no hospital. Os huevos rancheiros eram tipicamente mexicanos e consistiam de ovos fritos, colocados em cima de uma tortilha e acompanhados de molho chile, feito à base de tomate e pimenta. Ainda perturbada com o encontro que tivera com o irmão de Felipe, ela não sentia fome e percebeu que tremia quando pegou a xícara de café. Aquele homem, pensou, nunca tinha sido tratada com tanto desprezo e desdém em toda a sua vida. Como se atreveu a falar comigo daquele jeito? Para ele, eu não passo de um inseto repugnante que deveria ser esmagado o mais rápido possível. Engolindo devagar, Lynn imaginava um meio de se vingar daquele estranho. Se ao menos tivesse a chance de repetir o encontro do dia anterior, e iria lhe dizer exatamente o que pensava de alguém tão arrogante e rude como ele. Seria bom desfazer logo todo o mal-entendido, pois não pretendia aguentar mais humilhação dos parentes de Felipe, esse noivo misterioso que ela nem sequer conhecia. Mas como esclarecer a situação? Quando, alguns dias atrás, recuperara a consciência, percebera que não havia nenhuma roupa sua no hospital. Não tinha nem como provar quem era ela, pois também estava sem a bolsa e passaporte. Além disso, seria muito difícil conseguir se comunicar com o consulado inglês ou americano. Só o médico e a freira falavam inglês, e mesmo assim não podia contar com eles. O que iria fazer? Lynn estava tão deprimida com essa embaraçosa situação que nem ouviu baterem de leve na porta. Quando se deu conta, havia uma garota morena à sua frente e só então percebeu que era Marilyn Thorne disfarçada com uma peruca e um short estranho. — Que diabo você... Psh, 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 fez Marilyn com o dedo indicador sobre a boca, fechando a porta do quarto. — Fale baixo, Lynette. Ninguém pode saber que estou aqui. — Mas por quê? Ela se aproximou e sentou à beirada da cama. — Meu empresário disse para eu tomar cuidado para não estragar tudo. — Seu empresário? O que é que você está fazendo com essa peruca horrível? Ai, tem razão. Não faz meu gênero, mas... Não estou entendendo nada. Quer fazer o favor de me explicar? Marilyn procurou em sua bolsa alguns recortes de jornal e entregou-os a Lynn. Acontece que você e eu seremos famosas, querida. É uma publicidade sensacional. Lynn mal podia acreditar no que a atriz dizia, enquanto lia as manchetes do News, o principal jornal de língua inglesa do México.
Estrela de cinema sobrevive à queda mortal. A notícia narrava o terrível acidente sofrido pela linda e jovem estrela de Hollywood, que insistira em dispensar sua dublê e agora jazia inconsciente num leito de hospital. Também a edição de domingo do jornal contava a mesma história. Em outros países, os jornais davam uma cobertura completa sobre a garota americana que decidira fazer ela mesma as cenas mais perigosas do filme e resistir ao trágico acidente. Em estado de coma, fora internada numa clínica particular da cidade do México e agora estava sob tratamento intensivo, mas já fora de perigo. Lynn parecia se negar a compreender. É tudo... É apenas publicidade, querida. Meu empresário está nas nuvens de tão feliz. Tem recebido todo dia inúmeros telefonemas de revistas e ofertas de grandes produtores de cinema. É incrível, querida. Simplesmente maravilhoso. Eu não entendo. Por que dizem que foi você quem fez as cenas e está numa clínica na cidade do México? Pelo que eu sei, eu estou num pequeno hospital em San Juan del Rio, perto do local das filmagens. É claro que está, bobinha. Quando você caiu daquela rede horrível, os homens que a socorreram a trouxeram para o hospital mais próximo e pensaram que era eu que tinha me machucado. Foi então que Larry teve essa grande ideia. Grande ideia? Lynn parecia estar no país das maravilhas, pois não conseguia entender nada do que se passava. Tudo que Mary lhe dizia não fazia o menor sentido. Escute, eu posso até não gostar desse sujeito, mas eu tenho que reconhecer, ele é muito esperto. O filme está pronto, certo? As pessoas do hospital pensam que eu estou gravemente machucada, então tudo fica arranjado. Pelo amor de Deus, não está nada certo. Nem sei do que se trata. Faça o favor de me explicar direito essa história antes que eu acabe ficando louca. Puxa, depois dizem que eu é que sou burra. Larry achou que, se todos acreditassem que eu me salvei por um milagre, ele poderia fazer uma enorme publicidade em cima disso e o filme seria, desse modo, muito mais valorizado, venderia mais, entende? Entrou em acordo com meu empresário que achou a ideia genial. Enquanto isso, a equipe manteria segredo sobre o assunto. Os produtores de Nova York estão delirando de alegria. Larry irá para a cidade do México, onde arrumará a clínica em que eu estou supostamente internada. Percebeu? Sim. Agora percebi. Mas e eu? Protestou Lynn nervosa. Eu fico aqui internada sem ver ninguém e eu? Fale mais baixo, querida. Veja bem, não há razão para se preocupar, por isso eu vim aqui te explicar tudo. Primeiro, Larry manda lhe dizer que as contas do hospital serão pagas pela companhia e que ainda receberá um bônus extra de $50.000 para ficar calada. Não é nada mal, hein? Exausta, Lynn se afundou nos travesseiros tentando assimilar o que Mary lhe dizia. Pelo menos descobrira por que os seus amigos não a visitavam. E apesar dos aborrecimentos, sabia que esse tipo de publicidade daria grandes resultados. Quem não gostaria de assistir ao salto mortal da estrela despencando sobre o abismo? O que acha, hein? Marilyn a olhava com ansiedade. Lynn sacudiu os ombros indiferente. Parece que eu não tenho escolha, não é? Além disso, o dinheirinho extra vai me ajudar a pagar o tratamento do meu tio Charlie nos próximos 6 meses. Disse Lynn e prosseguiu. Certamente vou ficar aqui por algum tempo. Eu estou preocupada com ele, é um homem velho e doente. Está recebendo cuidados especiais e não seria bom que ele se aborrecesse. Poderia lhe dar um recado dizendo que eu estou bem? Claro! Marilyn procurou na bolsa um lápis e um papel, oferecendo-os a Lynn. Escreva aqui o endereço e o telefone dele. Darei o recado o mais rápido possível. Pode deixar. Agradecendo a Deus por não ter quebrado o braço direito, Lynn anotou o endereço enquanto Marilyn passeava pelo quarto. Fico contente de ver que concordou com nossos planos. Se decidisse processar a companhia pelo acidente, iria tudo por água abaixo. Não pretende fazer isso, não é? Por favor, querida, diga que não. Ao ver os olhos azuis da atriz se encherem de lágrimas, Lynn suspirou. Já havia pensado nisso e sabia que a companhia também contava com essa possibilidade. No entanto, se entrasse com a ação na justiça, o processo poderia durar anos e ela não queria correr esse risco. Precisava pagar o tratamento do tio e também das despesas do seu rancho na Califórnia. Além disso, a carreira de Marilyn estava em jogo. A ideia da substituição fora de Larry e era com ele que Lynn devia acertar as contas. Olha, eu não vou contar a ninguém, prometo. Mas se houver algum problema com a minha perna ou meu braço e isso atrapalhar meu trabalho, a companhia terá que me pagar uma quantia extra. É bom que saibam disso. Claro! Aliviada, Marilyn olhou à sua volta, notando a presença dos lindos vasos de rosas vermelhas. Que flores maravilhosas! Oh, sim, eu já ia me esquecendo das rosas. Quem é esse tal de Felipe? Ai, é um homem adorável. Eu amo muito e pretendemos nos casar em breve.
Meus parabéns, mas a propósito, já conhece o irmão mais velho do seu namorado? Certamente que não. Pretendo me manter distante dele. Felipe fala nesse irmão o tempo todo. Álvaro diz isso e Álvaro diz aquilo. É um horror. Eu estou cansada só de ouvir o nome dele. Pensou um pouco e continuou. Além disso, parece não aprovar nosso relacionamento. Portanto, eu quero distância desse sujeito. Eu vou me casar com Felipe antes que as coisas se compliquem pro meu lado. Olha, sinto muito, mas as notícias que eu tenho para você não são nada boas. Álvaro esteve aqui ontem e me disse que fará tudo para impedir seu casamento. Ele veio ao hospital? Quer dizer que o Marquês esteve aqui? Meu Deus! Meu Deus, digo eu! É a pessoa mais arrogante e insuportável que eu já conheci em toda a minha vida. Oh, Lynette, o que eu vou fazer agora? Ao ver o rosto pálido da atriz, Lee sentiu pena dela. Apesar da fama e da beleza, ela parecia tão perdida e infeliz. Só pode ter sido ele. Felipe não tem outro irmão. Na verdade, são irmãos de criação apenas. A família é tradicional aqui do México e descendente de um tal de Cortés, um antigo conquistador do Império Azteca. De qualquer modo, Felipe o considera como um irmão verdadeiro. Dom Álvaro parece ser um sujeito bastante venenoso. Sem dúvida. Acha que não pode impedir seu casamento? Se Felipe continuar morando no México, certamente não haverá casamento nenhum. Os mexicanos são muito ligados à família, você sabe. E Dom Álvaro é um poderoso membro do Grupo Alfa. Membro do quê? Honestamente, eu não faço ideia do que está falando. Olha, pelo que eu consegui descobrir, parece que a família, além de possuir grandes propriedades de terra, tem negócios em Monterrey, principal cidade industrial do México. Os homens que trabalham lá, o Grupo Alfa, constituem uma verdadeira rede de poder político, econômico e tudo mais. São conhecidos como os Rockefeller do México, e Dom Álvaro, o Marquês de Castilho e Ramírez, parece ser o mais rico da turma. E daí? Murmurou Lynn. Bem, o dinheiro não é tudo, mas com ele se consegue muitas coisas. Marilyn ficou em silêncio por algum tempo, talvez pensando no dinheiro que perderia se não se casasse. Ou quem sabe, gostasse realmente de Felipe e estivesse triste com a possibilidade de perdê-lo. Lynn tentava interpretar as expressões da estrela, sem chegar a nenhuma conclusão. Apenas para descontrair, ela disse: Bom, agora que nós somos cúmplices nesse crime, por que não me chama de Lynn? Tem razão. Combina mais com você. Sabe de uma coisa? Por favor, não conte pra ninguém. Mas meu nome verdadeiro é Doris Evangeline Dubinsky. Não é horrível? Eu levei algum tempo para me acostumar com Marilyn Thorne. Ideia do meu empresário. Ele acha que é mais chique. Lynn sorriu. Bem mais simpático. Meu empresário é realmente gentil. Não sei o que eu faria sem ele. Eu fugi de casa e trabalhava como garçonete quando o conheci. Disse que ia fazer de mim uma estrela. Bem, não era a primeira vez que eu ouvi essa frase, mas eu fiquei surpresa quando percebi que ele falava a sério. Desde então ele cuida de tudo para mim, não permitindo que ninguém me incomode. Você sabe como é o mundo dos espetáculos. Produtores e diretores podem transformar sua vida num perfeito inferno, sem exagero. Eu acredito, disse Lynn, pensando nas histórias incríveis que ouvira sobre estrelas de Hollywood. Sabe, eu só lamento uma coisa, que meu empresário não seja muito favorável ao meu casamento. Quando eu saio com o Felipe, eu vou sempre aos melhores restaurantes, recebo presentes maravilhosos, joias e tal. Ele é uma pessoa adorável. Você precisa ver o anel de brilhantes que ele me deu. A família dele é tão rica e aristocrática. Bem, eu só espero que não sejam arrogantes como o irmão mais velho. Eu nunca vi ninguém mais insuportável em toda a minha vida. Eu sinto muito, Lynn. A culpa é minha. Você não tem nada a ver com isso. O que eu não consigo entender é como Dom Álvaro descobriu que você não estava na clínica particular da cidade do México e chegou até aqui. É um sujeito muito bem informado. Provavelmente Felipe comentou alguma coisa. Assim que eu vi as notícias no jornal, eu telefonei para ele, pois eu não queria que ele ligasse para a clínica e não me encontrasse. Tomara que só tenha contado para o irmão. Caso contrário, a grande ideia de Larry irá por água abaixo e estaremos em apuros. Eu nem tinha pensado nisso. Os olhos azuis de Marilyn expressavam seu terror. Se Felipe fosse tão ingênuo quanto a namorada, certamente aquele plano seria um grande fracasso, pensava Lynn, enquanto se ajeitava nos travesseiros, já exausta. Seu dia fora cheio de novidades e emoções, e a visita de Marilyn parecia demorar, embora ela tivesse chegado há apenas 1 hora. Dom Álvaro é mesmo horrível ou ele só está querendo me assustar? Sinceramente, se eu fosse você, eu iria para Nova York e casaria com Felipe imediatamente. Ele me pareceu terrível e todo cuidado é pouco. É uma ótima ideia. Pena que eu não posso me casar com ninguém imediatamente. Eu tenho que esperar o meu divórcio. Divórcio? Lynn até se sentou.
apesar do esforço que isso representava, enquanto olhava espantada para Marilyn. Eu era uma criança, eu não sabia direito o que eu fazia. Meu empresário acha que agora seria o momento ideal para pedir o divórcio, já que todos pensam que eu estou no hospital. As coisas não são tão simples assim, sabia? Está tudo arranjado. Eu preciso apenas ir para Las Vegas e desaparecer por uns tempos. Não gostaria que Felipe de repente descobrisse que eu tenho marido. Lynn deu uma gargalhada sacudindo os ombros. Você está maluca? Marilyn assustou-se. Realmente essa ideia de bigamia não é das melhores. Bigamia? Perguntou Marilyn, que obviamente nunca ouvira esse termo. Significa ser casada com 2 homens ao mesmo tempo. É totalmente ilegal, explicou Lynn, sentindo as costelas doerem ao tentar conter o riso. Sei. Mas como eu ia dizendo, eu tenho que me divorciar, pois Felipe pretende se casar com uma mulher virgem, sabe? Todas aquelas coisas tradicionais. Uma mulher virgem? Mas você já foi casada, quer dizer... Lynn corou de vergonha. Pelo amor de Deus, isso não é problema, afinal eu sou uma atriz, lembre-se desse detalhe. Lynn não podia acreditar no que ouvia. Aquela garota de 21 anos já tinha se casado e agora estava se passando por uma mulher imaculada. Tomara que Felipe fosse realmente ingênuo, conforme dissera o irmão. Caso contrário, cedo ou tarde haveria problemas. Enquanto isso, Marilyn distraidamente retocava sua maquiagem. Bem, disse Marilyn, acho que é melhor eu ir agora. E o que vai acontecer comigo agora? Fique quietinha aí, querida. Precisará repousar por algum tempo, talvez umas 6 semanas, segundo os comentários que eu ouvi. Enquanto isso, conseguirei meu divórcio. Volto aqui em seguida, antes de me apresentar na clínica da cidade do México. Larry irá providenciar uma entrevista coletiva com a imprensa, onde aparecerei numa maca, pálida, com cera, contando a minha experiência diante da morte. Será o papel mais emocionante da minha vida. E o que eu devo fazer, caso Felipe telefone ou apareça por aqui? Não se preocupe com isso. Ele viajará para a Espanha amanhã para cuidar dos negócios da família. Ficou aborrecido com a ideia de me deixar aqui sozinha, mas eu disse que ficaria tudo bem. Está bem, eu concordo, desde que Dom Álvaro não volte a me incomodar. Sabe de uma coisa? Eu adoro seu sotaque britânico. Aliás, sua voz está um charme. Como conseguiu isso? É só esfolar o pescoço em uma corda, pensou. Marilyn aproximou-se e beijou-a carinhosamente no rosto, dizendo: Veja se consegue ficar boa logo, viu? Descanse e não se preocupe com nada, especialmente com Dom Álvaro. Até logo, querida. Refletindo sobre a sua conversa com Marilyn, Lynn teve a impressão de que não conseguira transmitir o quanto Dom Álvaro era perigoso. A descrição que fizera não tinha sido suficiente para caracterizá-lo. Depois de algum tempo, já exausta, dormiu profundamente. Na manhã seguinte, sentia-se bem melhor. Tomou um delicioso café da manhã e escovava seus cabelos loiros em frente a um espelho que a freira gentilmente lhe trouxera, quando ouviu alguém bater à porta. Para o seu espanto e horror, deparou-se com a figura detestável de Álvaro. O que você está fazendo aqui? Perguntou ofegante, sentindo-se desconfortável na presença daquela pessoa formal e rígida. Observava seus lábios finos, a frieza no olhar e, acima de tudo, o ar arrogante que lhe era peculiar. Vá embora, deixe-me em paz. Sentia as mãos tremerem ao se pentear e tentava manter a calma. Nada me agradaria mais do que ir embora, mas, infelizmente, minha madrasta não pôde deixar de dar ouvidos ao meu irmão. Ele exige que cuidemos de você. Álvaro estalou os dedos e imediatamente entraram no quarto 2 enfermeiros uniformizados, que carregavam uma maca de lona. O que está acontecendo? Gritou Lynn desesperada. Minha madrasta gentilmente lhe oferece a hospitalidade de nossa casa. Era evidente, pelos gestos rápidos e decididos dele, que estava acostumada a dar ordens. Lynn sentia-se cada vez mais descontrolada e gritava de terror, enquanto a arrancavam da cama contra sua vontade. Eu não irei a lugar nenhum, não! Não! Socorro! Por favor, me ajudem! Por Deus! Exclamou Álvaro, e num movimento rápido aproximou-se dela e a tomou pelos braços, carregando-a com gentileza e colocando-a sobre a maca. Deteve-se então um momento, observando o corpo esguio de Lynn, apavorada, a tremer e se contorcer em suas mãos. Solte-me, por favor, deixe-me em paz. Eu não sou Marilyn Thorne, eu juro. Estão todos enganados. Acredite em mim. Mas Álvaro não lhe deu ouvidos e prosseguiu, ordenando que a levasse. Excelência, eu preciso da sua assinatura, por favor. Doutor, não deixe que me levem, gritou Lynn, tentando se levantar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fique calma, senhorita. Será muito bem cuidada, não se preocupe. Sua excelência me garantiu que terá ótimo atendimento médico. Como sabe, o
O problema da amnésia requer cuidados especiais. Eu não estou com amnésia, meu nome é Lynette Harris e esse homem está me raptando. Relaxe, disse-lhe o médico, alisando a sua mão. Agora deve ir embora, minha pequena. Logo ficará boa. Pelo amor de Deus, avise Larry, diga o que aconteceu. Gritava enquanto a carregavam na maca ao longo dos corredores do hospital. Já exausta e vendo que era inútil tentar explicar qualquer coisa, Lynn se deitou outra vez. Os enfermeiros a colocaram numa ambulância que partiu pelas ruas da cidade sem que ela tivesse ideia do seu destino. Lynn não sabia onde Álvaro estava, mas podia perceber que se dirigiam para o campo. Quando finalmente pararam, ela estava apavorada, com a certeza de que iria morrer. Álvaro era capaz de qualquer coisa, pensava. Queria livrar-se dela, e aquela história de levá-la para a casa da mãe de Felipe não passava de um pretexto para removê-la do hospital. Então, a porta da ambulância se abriu e a levaram dali. Em silêncio, Álvaro olhava para ela com aquele ar cínico e cruel, enquanto seus lábios esboçavam um sorriso sádico. Estamos em casa, senhorita. Ela não ouvia uma só palavra do que lhe dizia, desesperada diante dos acontecimentos. Sentia o mundo rolar à sua volta num movimento caótico, enquanto parecia mergulhar numa escuridão sem fim. Capítulo 3. Recostada confortavelmente em uma cadeira reclinável, Lynn observava maravilhada a belíssima paisagem ao seu redor. Lindos ciprestes cercavam as águas límpidas e azuis da piscina, projetando sombras e desenhos por todo lado. Ela suspirava, admirando a cor alaranjada do sol que se punha. Os sinos de uma igreja badalavam à distância, e uma brisa suave acariciava-lhe o rosto. Ao olhar para o braço esquerdo, Lynn lembrou-se de que o gesso deveria ser removido dentro de uma semana, segundo o especialista. Entretanto, não sabia ao certo quanto tempo levaria para ocorrer o mesmo com a perna. Pelo menos consolava-se com o fato de poder contar com seus 2 braços. Assim, não dependeria tanto dos empregados da fazenda, que durante as últimas semanas não saíam do seu lado. Naquele momento tão calmo e agradável, parecia-lhe difícil acreditar nas circunstâncias de sua chegada e na maneira como fora arrancada a força do hospital. Recordava-se do pavor que sentira e do seu medo de morrer. À sua memória emergiram as lembranças e ela se recordou de que um estranho zumbido penetrara-lhe os ouvidos e, após algum tempo, percebera que estava a bordo de um avião particular. Virando para o lado, vira, ao fim do corredor, a figura de um piloto uniformizado sentado à frente dos controles. No entanto, a súbita aparição de Álvaro interrompeu suas observações. O corpo forte daquele homem de ombros tão largos parecia dominar e preencher todo o espaço. Assustada, ela dera um grito quando o irmão de Felipe sentou-se ao seu lado. Embora não tivesse expectativas definidas com relação a ele, surpreendera-se quando Álvaro passara-lhe delicadamente a mão sobre sua testa, aliviando o calor febril que sentia com a compressa. Olhava-o atentamente, reparando na cor dourada do seu rosto. Alguns fios prateados surgiam em contraste com o cabelo negro, e Lynn admirou a sensualidade dos finos lábios de Álvaro quando, inesperadamente, ele sorriu. Sentia-se impotente diante daquele homem, que agora a olhava de maneira tão insinuante. Um arrepio percorrera-lhe a pele, e qualquer esforço para resistir parecera-lhe inútil. Ele era definitivamente invencível e tinha total controle sobre si mesmo. É uma pena estar tão assustada, mas, como vê, não adianta tentar me contrariar. Lynn sentira-se curar ao ver que aquelas palavras traduziam perfeitamente suas sensações mais secretas. Para onde está me levando? Perguntara bruscamente, notando que ele lhe acariciava os cabelos longos e loiros que caíam sobre a testa. Já expliquei tudo quando estávamos no hospital, não se lembra? Eu não estou entendendo. A expressão de Álvaro adquirira de repente um ar tenso e assustado. A minha madrasta acha que a futura noiva de Felipe merece cuidados especiais. Insistiu para que a trouxéssemos. Nossa casa fica nas montanhas ao norte de Monterey, onde você receberá toda a assistência necessária. Eu estava sendo muito bem cuidada no hospital. Retrucara Lynn friamente. Como ele se atrevia a tratá-la daquele jeito, como se fosse um simples objeto só para satisfazer os desejos da madrasta? Admito que falhei não conseguindo que minha madrasta desistisse dessa ideia. Foi um lamentável erro da parte dela, mas eu não pude evitar. Pelo menos uma pessoa sobre a face da terra não se submete às ordens de Álvaro, pensava Lynn. Mas, de qualquer maneira, não lhe agradou nada a ideia de conhecer a mãe de Felipe fingindo ser outra pessoa. Eu não quero nada com a sua família, protestara furiosa. Não,
Os lábios dele se torciam num sorriso sádico. Se pretende se casar com meu irmão, precisa conhecer toda a família. Lynn ia continuar a discussão, afirmando que não se interessava por Felipe, quando se lembrou que estaria prejudicando Marilyn se agisse assim. Para todos os efeitos, ela era Marilyn e deveria comportar-se como tal, desempenhando esse papel da melhor maneira possível. Além disso, se contasse a verdade, arruinaria a vida da atriz, pois Álvaro certamente denunciaria a imprensa a trama. Ah, vejo que desistiu de fingir estar com amnésia, isso é ótimo. Sendo atriz, foi fácil convencer o médico daquele pequeno hospital, mas no caso de um especialista da cidade do México, o assunto fica um pouco mais complicado, não? Seria constrangedor para minha família, principalmente se levarmos em consideração a espécie de mulher que você é. Lynn o olhava com desprezo, sentindo mais uma vez o sangue subir-lhe à cabeça. Você não sabe absolutamente nada sobre mim. É mesmo? Como tantas outras mulheres, faz qualquer coisa para agarrar um homem, contanto que lhe proporcione luxo e conforto, não é? Duvido que se interessasse por Felipe se ele não fosse rico. Está na cara que seu charme está à venda, senhorita. E... Sem perceber o que fazia, totalmente à mercê dos seus impulsos, Lynn erguera o braço num gesto brusco, inconformada com tanta arrogância. Tivera uma sensação muito desagradável ao ouvir o som do seco do gesso batendo contra o rosto de Álvaro. Essa atitude era completamente estranha ao seu modo de ser. Furioso, ele ficara subitamente pálido com uma expressão ameaçadora. Jesus! Exclamara, puxando-a violentamente pelo braço e agarrando-lhe os cabelos. Lynn dera um grito enquanto seu corpo tremia de desespero. Ninguém, mas ninguém mesmo ousa bater no Marquês de Castilho e Ramírez, entendeu? Ele tremia de ódio, com o rosto a apenas alguns centímetros de Lynn. Solte-me, dizia Lynn enquanto tentava se libertar, sacudindo a cabeça. Mas de repente, algo parecia impedir que ela continuasse a resistir. Era como se seu corpo não mais lhe pertencesse e fugisse a qualquer controle. Por Deus! Álvaro exclamara enquanto a puxava para junto de si, sem que Lynn pudesse evitar. Ele a beijara violentamente, talvez para puni-la, invadindo a intimidade de seus sentidos. Era um ataque humilhante e detestável, mas, mesmo assim, possuía algo de excitante que a impedia de reagir. Seus lábios tremiam junto aos de Álvaro, totalmente descontrolados. Como se percebesse as reações de Lynn, ele a soltara contra a poltrona violentamente. Vaia! Você é nojento, murmurara, trêmula em defesa. Seu corpo todo doía de uma maneira muito estranha. É mesmo? Nesse caso não deve jamais me provocar, entendeu? O tom amargo daquelas palavras permanecera no ar durante algum tempo, mesmo depois que ele se levantara dirigindo-se à cabine, sem olhar para trás. Sozinha, Lynn sentira-se confusa, a mente povoada de numerosas emoções. De uma maneira forçada, Álvaro a fizera tomar contato com seu lado masculino. Essa experiência inédita a perturbara, pois, mostrando sua força erótica, ele despertara nela sensações que até então estavam adormecidas em seu coração. Jamais o perdoaria por tê-la beijado daquele jeito, provocando-lhe um estranho temor. O movimento do avião e a pressão que sentia nos ouvidos indicavam que estavam aterrissando. O céu, nublado, de vez em quando deixava transparecer a paisagem montanhosa à sua volta. Lynn tinha a impressão de que iriam se chocar a qualquer momento contra um daqueles picos de tão baixo que voavam. Exausta, pensava sobre todos os problemas que precisava enfrentar. Em pouco tempo, o avião aterrissava calmamente. Quando finalmente a aeronave parou, Álvaro apareceu, ignorando totalmente a presença de Lynn que, nervosa, ficara recostada na poltrona. Depois de alguns minutos, 2 enfermeiros uniformizados entraram no avião, carregando uma maca. Retiraram Lynn e colocaram numa ambulância que aguardava. Durante o breve percurso, ela permaneceu de olhos bem fechados, pois não se achava em condições de encarar Álvaro. Apesar do esforço para controlar as emoções, sentia-se frágil e indefesa, com as lágrimas a brotar nos olhos azuis. Não admitia dar a ele o prazer de vê-la num estado desses. Estava entretida com tais pensamentos quando a porta de trás da ambulância se abriu. Tentou se sentar para ver o que ocorria, mas não conseguiu. Pelo que pôde reparar, estava a caminho de um helicóptero. Acomodada num assento de trás, pensava em todos os transtornos que havia se sucedendo em sua vida desde que Álvaro aparecera. Jamais viajara num avião particular, nem tampouco num helicóptero. De repente, tudo parecia estar de cabeça para baixo.
Lynn sentia-se deprimida, observando-o tirar a jaqueta e colocar os fones de ouvido. A fina camisa que vestia enfatizava as belas formas dos ombros de Álvaro. Seus músculos fortes ressaltavam à medida que ele se movimentava para ligar o motor. Depois de alguns minutos, estavam voando. Lynn, angustiada, pensava nas incertezas do seu destino. Para onde iria? O que aconteceria? Eram indagações para as quais não tinha solução. Após 15 minutos de voo, pousaram. Mais uma vez, inúmeros empregados apareceram para removê-la. Aquilo estava parecendo mais uma brincadeira de passanel do que qualquer outra coisa. Um alívio, no entanto, tomou conta dela quando, ao longe, avistou um platô de lindíssimas montanhas. As costelas doeram-lhe quando tentou respirar profundamente, a fim de sentir a pureza daquele ar. Ao entrarem num carro conversível, para a surpresa dela, Álvaro sorriu e comentou: "A altitude dificulta a respiração. Estamos a muitos metros de altura dos picos de Sierra Madre. É muito diferente do deserto onde ficava o hospital, mas logo se acostumará." Sem responder, Lynn se concentrava para manter o ritmo dos pulmões e também para observar os detalhes daquela paisagem maravilhosa. Atravessaram uma estrada de concreto, passando por um curral onde havia muitos cavalos e montes de alfafa. Depois avistou uma mansão belíssima, que se assemelhava muito aos casarões coloniais típicos da América do Sul. Isso mais parece um cenário de O Vento Levou que o médico pensava. No entanto, todas as reflexões ficaram em segundo plano quando se lembrou da situação difícil em que se encontrava. Dali a alguns minutos, iria conhecer a mãe de Felipe, fingindo ser a noiva dele. Impulsivamente, ao descerem do carro, segurou no braço de Álvaro num gesto de apelo. "Por favor", murmurou, enquanto seus olhos azuis o encaravam apreensivos. A chegada de Álvaro provocou um tumulto geral. Em meio ao barulho dos criados e de familiares, ele dava ordens para que removessem Lynn do automóvel. Ela, confusa, mal podia distinguir os rostos e sorrisos que se amontoavam ao seu redor. Os empregados a levaram para o interior de uma casa cercada de colunas brancas. Depois de ser carregada ao longo de um corredor, em cujas paredes haviam numerosos quadros e retratos, foi gentilmente colocada sobre uma cama. O quarto era enorme, bem maior do que a sala de visitas do rancho do tio Charlie, na Califórnia. Num dos cantos havia uma lareira pronta para ser acesa, ideal para as noites frias daquela região montanhosa. Diante dela, 2 poltronas e um sofá, todos revestidos de bege, a mesma cor do assoalho e das paredes. As cortinas, em um tom mais claro, esvoaçavam, movidas pela leve brisa que passava através das janelas abertas. Por elas, podia-se observar um pátio decorado com cadeiras e mesas. À distância, o brilho do sol se refletia sobre uma superfície da água. Mas o que mais atraiu a atenção de Lynn foi o maravilhoso lustre de cristal pendurado no centro do quarto. Seus pingentes brilhavam, iluminados pelo sol, formavam prismas e desenhos sobre o teto. Sem dúvida, aquele era o quarto mais magnífico que ela já vira na sua vida. Marilyn adoraria isso aqui, pensara, quando uma leve tosse chamou sua atenção. Uma mulher de uns 50 anos, morena, vestida de negro, sorria amavelmente. "Eu sou a mãe de Felipe", explicou enquanto se sentava no canto da cama de Lynn, pegando-a pela mão. "Espero que goste da nossa família e seja feliz. É um prazer tê-la nessa casa, senhorita. Acredito que deve estar cansada, exausta depois de viajar tanto." "Realmente estou", murmurou Lynn, sentindo-se tímida e com dor na consciência por ter que enganar uma mulher tão gentil e bondosa. "Bien, eu vou pedir que sirvam uma omelete, depois poderá descansar e conhecer toda a família." "Parece uma boa ideia, mas eu estou tão cansada que eu prefiro comer mais tarde. Está tudo bem?" "Claro!" A mulher parou por um segundo e continuou. "As pessoas aqui me chamam de Dona Helena, mas pode me chamar de mamãe, já que vai se casar com meu filho, não é?" Ela sorriu ao ver Lynn corar, interpretando o fato como modéstia e não como que significava na realidade, vergonha. Dona Helena observou-a e mordeu o lábio, preocupada, antes de continuar a falar. "Eu vou mandar buscar sua bagagem." Eu não tenho nenhuma bagagem. Eu saí do hospital sem trazer nem mesmo uma escova de dente", respondeu Lynn. "Quer dizer que não tem nada para vestir? Por Deus, pobre garota, preciso providenciar alguma coisa." A figura de Álvaro apareceu depois de uma leve batida na porta. "Filho, sabe por que essa pobre garota não tem nada para vestir? Por que não fez nada quanto a isso?" "Mas mamãe, como poderia?" Ele olhava para a madrasta com ternura,
relaxando suas feições normalmente tensas. Além disso, eu tenho certeza que você terá muito prazer em arrumar-lhe um novo guarda-roupas. Ai, los hombres! Dona Helena levantou as mãos para os céus. Nunca pensam nas roupas de uma mulher. Piscou para Lin enquanto falava alguma coisa para Álvaro em espanhol. Certamente, Dona Helena e Álvaro se gostavam muito. Talvez aquela senhora não conhecesse o outro lado do seu filho bastardo, pensava Lin exausta. Ai, a pobre garota está muito cansada, precisa dormir. Vamos deixá-la sossegada. Pode me chamar de Lin, disse enquanto Dona Helena se aproximava de Álvaro, perto da porta. Seria melhor dizer seu nome verdadeiro, já que ficaria naquela casa por algum tempo. Também seria mais seguro, pois eventualmente poderia esquecer e não atender pelo nome de Mary. Lin? A Dona Helena estava surpresa. Meus amigos me chamam assim, é a abreviação de Marilyn, disse, improvisando rapidamente uma explicação que, ao seu ver, não era exatamente uma mentira. Ah, entendi. Está bem, Lin. Durma com os anjos. Dona Helena deixou o quarto, enquanto Álvaro permaneceu por alguns instantes segurando no trinco da porta, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Lin fechou os olhos, evitando olhar para aquele sujeito arrogante e antipático. Não estava nem um pouco disposta a enfrentar sua personalidade forte, nem escutar as ameaças que costumava lhe fazer. Ficou aliviada com o barulho da porta se fechando e se entregou então ao mais profundo sono. No final da tarde, foi acordada por Dona Helena, que entrou no quarto, acompanhada pelos criados. Carregava uma grande quantidade de roupas, maquiagem e produtos de banho. Também trazia uma cadeira de rodas que colocaram ao lado da cama. Eu resolvi as coisas à minha maneira, querida. Achei que não gostaria de ficar olhando para esse gesto o tempo todo e, portanto, trouxe-lhe algumas calças em vez de vestidos, sim? Obrigada, mamãe, muito obrigada. Lin olhava maravilhada para as luxuosas roupas à sua volta. Havia uma linda blusa de seda azul, calças de diversos modelos, entre frascos de perfume e todo tipo de cosméticos que se podia imaginar. Só então percebeu o quanto estava enjoado daquela roupa de hospital e ansiava por ver alguma cor em seus lábios. Com os olhos brilhando, agradeceu a gentileza daquela mulher. Dona Helena sorriu ao ver o ar admirado de sua futura nora, explicando que as roupas eram da filha dela, que agora estava com 25 anos. Mais uma vez, Dona Helena sorriu, tentando descrever o corpo de Mercedes atualmente. Agora, gorda demais, não poderia usar aquelas roupas antigas que ficavam guardadas no armário sem utilidade. Minha filha ficou contente por poder lhe oferecer essas coisas. Infelizmente, eu não encontrei peças íntimas, mas logo as providenciarei. Dona Helena deu-lhe uma calcinha que trazia nas mãos. O fato de não ter sutiã não fazia muita diferença. Seus seios eram firmes e bonitos e, de qualquer modo, já estaria muito bem vestida. Obrigada, é muita gentileza. Dona Helena interrompeu-a com um gesto, dispensando os empregados. Somente uma garotinha ficou no quarto, olhando para Lin timidamente. Chamava-se Maria e seria sua criada particular, segundo Dona Helena. Era difícil para Lin aceitar a ajuda de alguém em suas necessidades mais íntimas, pois nunca tivera uma empregada desse tipo antes. No entanto, seu nervosismo logo se transformou em divertimento, quando ela e a menininha tentaram vestir a calça por cima do gesso. Riram muito, enquanto Lin se esforçava por manter o equilíbrio, apoiada em uma perna só. Maria a ajudou a sentar-se na cadeira de rodas e a conduziu para a penteadeira. Olhando-se no espelho, Lin sacudiu os ombros e resignada. Apesar dos esforços para disfarçar as marcas do seu rosto, elas ainda pareciam bem evidentes. Maria tentava consolá-la. Por favor, dizia a garota, enquanto escovava os cabelos de Lin. Que hermosa! Está tão bonita! Veja seu cabelo, que lindo! As palavras de ânimo de Maria foram interrompidas por batidas na porta. Era Álvaro. Com a chegada dele, a menina se dirigiu para um canto do quarto, permanecendo de cabeça baixa. Lin ficou surpresa, recordando-se das histórias que ouvira sobre as regras de obediência entre homens e mulheres na Espanha. Será que acontece o mesmo no México? Pensava. Uma amiga dela, noiva de um espanhol, lhe contara sobre o espanto do seu noivo quanto ao comportamento liberal das moças na América. Minha mãe pediu para lhe trazer essas joias, já que não tem nenhuma com você. E abrindo uma caixa, deixou à vista um lindo colar de ouro e um conjunto de brincos, pulseiras e anéis de pérola e turquesa. Ah, não, eu não posso aceitar. Álvaro tomou nas mãos o colar de ouro, dizendo: Não é assim tão valioso. Como noiva de Felipe, agora faz parte da família, mesmo que isso não dure muito tempo. Depende só de você conseguir convencer seu irmão a desistir de tudo, não é? Exatamente, concordou, torcendo a boca num sorriso sádico.
Lin teve o ímpeto de revidar, mas aquele homem tão rude e atrevido poderia se tornar violento. Por sorte, Maria estava ali, e isso o impediria de qualquer ação mais agressiva da parte de Álvaro. Talvez eu deva avisar a dona Helena sobre as suas intenções. Não fará isso. Bem, nesse caso falarei com Felipe. Eu não acho que ele vai gostar de saber o que você fez comigo no avião. Jesus, está louca? Eu jamais permitirei que faça isso. É mesmo? Veremos. Lin sorriu sarcasticamente, divertindo-se com o tom ameaçador de sua própria voz. Já chega. Ele avançou na direção de Lin, mas parou, lembrando-se da presença de Maria. Lin estava apavorada com a fúria dos olhos negros de Álvaro, mas também se assustava com a sua própria atitude. Por que fora tão agressiva com ele quando na verdade não pretendia contar nada a dona Helena? Além disso, Felipe estava fora do país e nada do que dissesse fazia sentido. Não é hora para discussão, disse Álvaro olhando para Maria. No entanto, fique sabendo que, se pretende me ameaçar, sairá perdendo. O tom agressivo das palavras dele continuaram por longo tempo ecoando nos ouvidos de Lin. Ela nada podia fazer para evitar a presença de Álvaro em sua mente, mesmo depois dele se retirar do quarto, fechando a porta com violência. Capítulo 4. Tia, veja, eu consegui! A vozinha estridente do filho de Mercedes trouxe Lin de volta à realidade. Ela sorriu ao ver o garotinho aproximar-se emocionado. O menino, de apenas 6 anos, concentrava-se no malabarismo que fazia com bolinhas de tênis. Algumas permaneciam no ar por uns instantes, mas depois caíram no chão, estragando o show. Muito bem, Lin batia palmas para estimulá-lo. Assim você acabará se tornando um artista. Será que eu já posso trabalhar no circo com seu tio? Perguntou ofegante. Lin começava a se arrepender de ter contado a Carlos histórias de sua vida no circo, pois qualquer comentário sobre esse assunto poderia estragar toda a farsa que estava representando. Embora não conhecesse o passado de Marilyn, era pouco provável que tivesse trabalhado num circo. Mas Carlos se interessara pelo assunto e agora queria saber tudo sobre domadores de leões, trapezistas e mágicos. Normalmente, ele passava as tardes montado em seu pônei ou pedindo presentes para o tio Ramon e Miguel, mas as últimas semanas ficara ao lado de Lin. Tinham se tornado bons amigos e conversavam sobre muitos assuntos e brincavam juntos. Carlos, você me prometeu que não contaria a ninguém sobre o circo. Esse é um segredo que deve ficar entre nós dois apenas. Os adultos muitas vezes não gostam desse tipo de coisa, sabe como é? Além disso, meu tio deixou o circo há 2 anos e... Sim, já sei, eu não vou contar a ninguém. Mas em troca, terá que me ensinar a jogar as 5 bolas de uma vez só. Isso é chantagem, não vale. Provavelmente vou derrubar todas elas, já que não posso ficar em pé. Bom, vamos ver se eu consigo. Lá vou eu. Pegou as bolinhas e, depois de alguns erros devido ao peso do gesso, Lin começou a atirar as bolas, encorajada pelos gritos do garoto. Estava tão concentrada nessa tarefa que não ouvia os passos de Álvaro. Quando viu a sombra dele sobre a cadeira, virou-se apavorada e as bolas caíram no chão. As horas deviam ter passado e ela, distraída, esquecera-se de sair do pátio. Todo fim de tarde, Álvaro tomava seu banho de piscina e Lin sempre tivera o cuidado de evitá-lo. Protegia-se entre as outras pessoas da família, fugindo de qualquer conversa particular com ele. Mas dessa vez fora surpreendida. Olhando para o relógio que Mercedes lhe emprestara, descobriu atônita que não era ela quem estava atrasada. Álvaro tinha se adiantado. Virou-se então para pegar o rádio walkie-talkie com o qual se comunicava com os empregados para pedir a cadeira de rodas, quando reparou no olhar surpreso de Álvaro que a encarava boquiaberto. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou num tom autoritário e grave. Ela encolheu os ombros, notando a expressão de espanto no rosto dele. Parece que finalmente consegui surpreender o papai sabe-tudo, se ao menos visse a sua cara. Não se conteve, começou a rir. É bom saber que me acha tão engraçado. Ele disse e, virando-se para Carlos, acrescentou. Sua mãe está esperando você para o jantar. Vá depressa, pois já passou da hora de criança ir para a cama. Sim, tio, respondeu o garoto, enquanto Álvaro lhe dava um abraço carinhoso. Buenas noches. Buenas noches, tia Lin. Carlos beijou-a e saiu correndo em direção à casa. Já terminou? Perguntou Álvaro sarcasticamente enquanto Lin enxugava os olhos molhados de tanto rir. Já, eu vou pedir que tragam minha cadeira de rodas. Ao dizer isso, Lin reclinou-se para pegar o rádio. Não há necessidade, eu mesmo a levarei, depois do meu banho de piscina. Primeiro quero ter uma conversinha com você. Com os lábios torcidos cinicamente,
Álvaro pegou o aparelho que estava em cima de uma mesinha atrás de Lin. De súbito, ela se sentiu invadida por uma onda de terror e apreensão. Mas eu preciso me vestir para o jantar. Maria está de folga e demoro muito para me arrumar por causa do gesso. Deveria ter pensado nisso antes. Pensa que eu não sei que eu a perturbo? Pelo amor de Deus, dê-me isso de volta. Com esforço, Lin se esticava para alcançar o rádio. Creio que não farei o que me pede. Talvez mais tarde, quem sabe, quando me for conveniente. Ele se virou em direção ao vestiário e foi trocar de roupa. Não está sendo nada engraçado agora, gritou Lin, raivosa e impotente. É o maior porco chauvinista que já conheci, machista e arrogante como ninguém. A única reação de Álvaro foi uma gargalhada. Desesperada, ela olhava ao redor em busca de auxílio, mas não havia ninguém por perto. Apesar de todo o esforço, sabia que estava numa enrascada, sem meios de evitar o confronto. Álvaro tinha planejado tudo direitinho. Maldito seja, pensava furiosa. Recostou-se na cadeira tentando se acalmar e manter o controle. Estava tensa e seu estômago doía. Agora que a situação parecia inevitável, Lin achou melhor se concentrar, preparando-se para o encontro que, dentro em pouco, teria com aquele homem tão detestável. Suspirou, reconhecendo que tinha falhado ao subestimar a capacidade de seu adversário e sendo pouco cuidadosa. Durante as últimas semanas, deixando-se envolver pela hospitalidade e carinho da família, esquecera-se de se precaver. Envolvida pelos seus pensamentos, Lin se recordou de um nervosismo durante o jantar na primeira noite que passara naquela casa. Levada numa cadeira de rodas, entrou na sala, onde estava a família de Felipe. Os costilhos tomavam aperitivos, preparando-se para a refeição. O ambiente era magnífico. Havia maravilhosos lustres de cristal e tapetes sofisticados e raros. Móveis antigos se misturavam a sofás modernos e poltronas confortáveis. No canto da sala enorme, o fogo de uma lareira ardia, brilhando naquela linda noite de abril. Confusa, Lin tentava se ambientar entre as muitas pessoas a quem fora apresentada. Álvaro, como chefe da família, sentava-se à cabeceira da enorme mesa oval. À sua esquerda estava Mercedes, que comentava sobre as roupas que emprestara a Lin. A cor caiu-lhe perfeitamente bem, não acha? Lin tentou lhe agradecer, mas Mercedes fez um sinal com a mão dizendo: Não tem de quê, foi um prazer ajudá-la. Minha mãe falou que não tinha nada para vestir, deve ter sido horrível para você. Um pouco antes do jantar, Lin fora apresentada ao marido de Mercedes, Ricardo. É um imenso prazer conhecer uma atriz tão famosa. Felipe é um felizardo. Apesar de sua bela aparência, Lin antipatizara desde o primeiro instante com ele. Sua aversão ficou ainda maior quando, mais tarde, ele tentou flertar com ela na frente da própria esposa. Era daquele tipo de homem sem pudor, muito comum nos meios cinematográficos, que tentava a todo momento mostrar seu charme e conquistar todas as mulheres. Agora, olhando para ele à mesa, confirmava suas primeiras impressões. Sentia pena de Mercedes, uma mulher tão generosa e gentil. Ricardo era certamente muito diferente de Ramon, irmão mais novo de Felipe. Estudante universitário, Ramon era alto e bonito, como Álvaro, com a vantagem de não ser arrogante nem antipático. Ele sorriu para Lin, comentando: Deve ser muito excitante trabalhar no cinema. Nem tanto, é mais difícil do que se pensa. Ao dizer isso, notou o ar admirado daquelas pessoas que a cercavam. Mas deve ser muito bom conhecer tanta gente famosa, fazer sucesso e ser reconhecida, sabendo que milhares de pessoas te admiram. Lin sacudiu os ombros num sinal de modéstia e apressou-se em mudar de assunto, pois sentia que pisava em terreno perigoso. Diga-me, Ramon, aquele rapaz também é seu irmão? Perguntou, indicando um homem com cerca de 25 anos, alto e bonito como os dois, e que estava sentado ao lado de uma moça aparentemente tímida. Miguel? Sim, ele e Sancha casaram-se há poucos meses, é o administrador da estância e moram ambos numa casa lá no vale. E quem é aquela bela mulher que está conversando com Álvaro? Eu não tive tempo de ser apresentada a ela antes do jantar. É uma de suas irmãs? Aquela é Dolores, nossa prima. A mãe dela e a de Álvaro eram irmãs. A primeira esposa do meu pai morreu quando dava à luz a Álvaro. Foi muito triste, acrescentou, enquanto um dos empregados se aproximava para servi-los. Ela olhava para Dolores e delicadamente tomava seu vinho. A mulher tinha cerca de 30 anos e era extremamente elegante. Vestia um conjunto bordô que ressaltava a beleza da sua pele alva e contrastava com os cabelos negros, presos à nuca. Lin sentia-se mal por um instante, diante de tanta sofisticação. Havia achado um exagero de Dona Helena mandar-lhe aquelas joias e a maquiagem, mas agora
rodeada de cristais e prataria, começava a compreender toda a situação. Imaginava que as pessoas ricas jamais poderiam entender o significado da fome e da miséria, e que fora desse luxo, longe do conforto a que estavam acostumados, não conseguiriam sobreviver. Reparava na quantidade de criados por todos os lados e na ostentação de anéis e brilhantes de Dolores. Ela vai ficar um tempo aqui com mamãe, enquanto seu apartamento em Monterey não fica pronto. Continuou Ramon, interrompendo os pensamentos de Lynn. Ele está sendo decorado, sabe como são essas coisas, mas cá entre nós, acho que veio por causa de Álvaro. Não é casada? Lynn perguntou surpresa, pois Dolores lhe parecia uma pessoa experiente. Não conseguia imaginá-la como uma solteirona. Ela era, mas o marido morreu há 2 anos. Agora pretende se casar com Álvaro, mas não sei o que meu irmão acha disso. Pelo jeito insinuante daquela mulher, Lynn concluiu que ela e Álvaro deviam ser amantes. Dolores o segurava pelo braço, lançando-lhe um olhar possessivo como querendo dizer: esse homem me pertence. Talvez conseguisse dominá-lo, caso contrário seria como estar numa jaula junto com um leão feroz. Naquele exato momento, Dona Helena tossiu para chamar a atenção e disse: meu filho, penso que não deu as boas-vindas à senhorita Thorne. O tom de reprovação dessas palavras fizeram com que Álvaro corasse. Seus olhos negros e brilhantes se voltaram em direção a Lynn. Oh, não, pensou Lynn enquanto tomava mais um gole de vinho tinto, que já começava a lhe amolecer o corpo. Certamente, murmurou Álvaro. Não foi delicado da minha parte. Senhorita, é um prazer tê-la em nossa casa por esse curto período de tempo. Seguiu-se um longo silêncio durante o qual o empregado serviu o vinho. Quero dizer, até que se case com meu irmão, é claro. Lynn sabia muito bem o significado daquelas palavras. Só ela percebia o duplo sentido que possuíam e o tom sarcástico com que tinham sido pronunciadas. Então, todos levantaram os copos para brindar. Ele não perde por esperar, pensou Lynn antes de se defender. Estou muito feliz e sinto um imenso prazer em conhecer toda a família de Felipe. Respirou fundo, tomando mais um gole de vinho, como se bebesse a coragem de que precisava para continuar. Gostaria ainda de expressar meus especiais agradecimentos a Álvaro pela atenção que me dedicou durante os momentos mais difíceis por que passei. Levantou o copo na direção dele e sorriu triunfante, percebendo a fúria crescer nos seus olhos arrogantes. O efeito daquelas palavras ultrapassou suas expectativas. Toda a família apressou-se favoravelmente, exceto Dolores, que lhe lançava um olhar de ódio incontrolado. Estou estranhando a sua voz, senhorita. Parece-me muito diferente da que escutei naquele filme onde você se despia ou perdia as roupas, não sei bem. Aliás, você sempre fica nua na tela, não é? O clima tornou-se tenso e Lynn não conseguia descobrir o que teria provocado aquela reação de Dolores. Confusa, ela tentava se controlar, pensando no que dizer para acalmar o ânimo daquela mulher quando, para sua surpresa, Álvaro interveio a seu favor. A senhorita esfolou o pescoço no acidente. Além disso, disse-me que pretende abandonar a carreira de atriz depois que se casar. De qualquer maneira, uma artista não escolhe as cenas que representa, isso é responsabilidade do diretor. É ele quem decide o que se deve ou não fazer. Lynn estava atônita e o olhava sem entender a razão da atitude dele. Ele a defendia justamente num aspecto em que anteriormente a reprovava. Ramon, sentado ao lado dela, interferiu na conversa. Meu irmão tem toda a razão. O passado não vem ao caso, uma vez que agora você é parte da nossa família. Dolores não devia mencionar esses detalhes. É muita gentileza sua, murmurou Lynn. Para dizer a verdade, eu não assisti a nenhum filme seu, mas depois do que Dolores contou, estou morrendo de vontade. Ele sorriu tão maliciosamente que ela não pôde deixar de comentar. Você é muito jovem, acho que não poderia entrar. Eu tenho 20 anos, já sou um homem. Ela tentava conter o riso diante daquela explosão de machismo, com cuidado para não ofender o orgulho de Ramon, que a encarava com tanta admiração. Não foi isso que eu quis dizer, assegurou-lhe, e percebendo o ar de reprovação de Álvaro, sentiu-se cansada de tanta hostilidade. Foi um alívio quando Dona Helena fez um sinal indicando que todos deveriam se levantar. Aquilo significava que finalmente poderia ir para o conforto do seu quarto, desfrutar a cama de que tanto necessitava. Mas, antes de se retirar, ainda teve que encarar o olhar venenoso de Dolores. De uma coisa tinha certeza, aquela mulher tornaria-se sua inimiga. Já no silêncio do seu quarto, ela refletia sobre os acontecimentos, chegando à conclusão de que jamais deveria ficar sozinha com Álvaro.
Faria todo o possível para evitar esses encontros, pois, se ele realmente estava determinado a separar Marilyn de Felipe, ela faria de tudo para frustrá-lo. O som do mergulho de Álvaro na piscina fez com que Lynn saísse dos seus devaneios e voltasse ao presente. Falhara em suas intenções de fugir daquele homem. Estava sozinha, impotente diante dele. Onde andariam todas as pessoas da casa? E Dolores, que tanto havia colaborado, chegando nos momentos difíceis, por que não aparecia justamente quando ela precisava? Lynn ignorava a presença de Álvaro, evitando olhar para o corpo dourado e musculoso que nadava triunfante de um lado para o outro da piscina. Enquanto isso, tentava imaginar qual seria o tema da conversa que teriam dentro de alguns minutos. Certamente ele não desconfiava da sua identidade, pois Marilyn assegurou-lhe que não voltaria ao hospital. Nada poderia provocar suspeitas desse tipo, exceto a sua relutância em revelar alguns episódios na vida da estrela, mas o máximo que isso significava era que talvez precisasse de um psiquiatra. Seu devaneio foi bruscamente interrompido pela presença de Álvaro, que se enxugava com uma toalha. Seus movimentos ressaltavam-lhe a beleza dos ombros fortes e de sua musculatura esbelta e firme. Por uns instantes, aquele corpo masculino, tão sensual e bronzeado, a perturbou. Ela se recordou da cena do avião, onde ele a abraçara com brutalidade, beijando à força. Tentava se recuperar das sensações que essas lembranças lhe causavam quando Álvaro se aproximou, dizendo: "Bem, senhorita." Ao pronunciar essas palavras, olhou-a da cabeça aos pés, como se a examinasse, observando cada detalhe do seu corpo. "O que deseja?" Sentia-se nervosa e tensa como uma jovem adolescente. "Eu só quero falar com você, o que mais poderia ser?" Era irritante a calma daquele homem, acendendo o cigarro com seu isqueiro de ouro, que colocou sobre a mesa ao lado de Lynn. "Eu não faço a menor ideia." Enquanto ela dizia isso, Álvaro expirava fumaça, fazendo no ar pequenos e perfeitos círculos de fumaça. "Sei muito bem que evita ficar a sós comigo. Entretanto, eu tenho algumas novidades e creio que lhe interessam." "É mesmo?" Lynn deu de ombros, tentando disfarçar a apreensão que sentia. Álvaro debruçou-se sobre a mesa e ela teve a impressão de estar diante de um animal perigoso e selvagem que a qualquer momento atacaria sua presa. "É mesmo?" Ele a imitou, divertindo-se com um evidente desconforto de Lynn. "Devo lhe dizer, minha cara, que Felipe viajou para a Espanha." "Isso eu sei, mas não sabe que ele vai ficar por lá 1 ano ou mais." A primeira sensação de Lynn foi de alívio. Se aquilo era tudo que tinha para contar, não havia com que se preocupar. No entanto, percebeu a tempo que não poderia revelar suas verdadeiras sensações, pois elas não correspondiam às que Marilyn provavelmente teria. Deveria, pois, demonstrar tristeza e sofrimento diante daquela notícia. "Não pense que, convencendo Felipe a ficar na Espanha, nos afastará. Esqueceu-se de que já inventaram um avião, meu caro?" Tentava imitar a voz e o estilo de falar da atriz. Até agora, ninguém notara a diferença de sotaque das duas, talvez por serem mexicanos, mas todo cuidado era pouco, e Lynn se esforçava para analisar as palavras exatamente como os americanos faziam. "Se o meu querido Felipe vai ficar por lá, darei um jeito de vê-lo. Irei assim que puder." Nesse caso, cabe a mim reduzir as chances dessa possibilidade. Vou mantê-la aqui pelo tempo que achar necessário, até que meu irmão esteja convencido de que não a ama realmente." "Ah, é? E como pensa que vai conseguir isso, seu insolente?" "Meu Deus, o que foi que eu disse? Estou perdida agora," pensava Lynn. Álvaro levantou-se furioso, vermelho de raiva. Por um instante, Lynn achou que ele perderia o controle atacando-a, mas isso não aconteceu. "Encontrarei um meio, esteja certa disso. E não se atreva a falar assim comigo outra vez. Ouviu bem? Você provoca e depois não suporta a reação, não é mesmo?" Continuou Lynn, imaginando que Marilyn ficaria muito contente se a ouvisse falar assim. "Você não passa de um pastel de vento vazio por dentro. Você não passa disso. E, por favor, agora eu quero minha cadeira de rodas." Ele subitamente se curvou e tomou-a nos braços, dizendo: "Deseja voltar para o quarto?" "Sim, com muito gosto, senhorita. O prazer será todo meu." "Ponha-me no chão imediatamente," gritou Lynn, tentando sem sucesso se libertar. Sem lhe dar ouvidos, Álvaro caminhou em direção à casa, enquanto ela se debatia desesperada. O corpo indefeso de Lynn caiu sobre a cama e, com os olhos aterrorizados, ela observou Álvaro se sentar ao seu lado. "Vá embora, por favor," pediu, tremendo de medo ao ver o rosto dele tenso e furioso. "Quer dizer que eu não passo de um pastel de vento, não é? Totalmente vazio por dentro, certo? Desculpe-me, por favor." "Agora é tarde, senhorita."
Por Deus, juro que pagará pelo que me disse hoje. Sei muito bem o que fazer para puni-la, tenha certeza. Meu Deus, não. Sem prestar atenção ao desespero de Lin, Álvaro se curvou, segurando-a com firmeza pelos cabelos. O momento de sua punição estava agora bem próximo. Ela tentou resistir, lutando para se libertar, mas percebeu que estava completamente entregue, à mercê dos desejos dele, que a beijava, explorando a intimidade da sua boca de maneira rude e selvagem. Sentia-se escorregar por uma rampa escura, em meio a uma nuvem de inconsciência, livre de qualquer pensamento, à medida que os lábios de Álvaro pressionavam os seus. A intensidade desse beijo aos poucos aumentava, provocando-lhe sensações indescritíveis. Incapaz de resistir à chama que lhe invadia o corpo, sentiu a mão de Álvaro desabotoar-lhe a blusa, e então um calafrio percorreu-lhe a pele alva. Ela suspirava de prazer enquanto seus seios eram acariciados. No instante seguinte, porém, estava livre. Álvaro se afastara e agora a encarava de pé ao lado da cama. O rosto dele estava vermelho e seus olhos tinham as pupilas dilatadas. Lin mal conseguia respirar e o encarava sem dizer nenhuma palavra. Você disse que ama Felipe, não é? Se fosse verdade, não reagiria assim. Eu sei muito bem quem você é, não adianta tentar negar. Entregou-se a mim tão facilmente. É infame permitir que meu irmão se case com uma mulher dessa espécie. Jamais se casará com ele. Jamais. Capítulo 5. Lin estava atônita quando Álvaro deixou seu quarto. Com os olhos cheios de lágrimas, tentava se controlar, mas tudo que conseguia era mergulhar num redemoinho de confusão. Não coordenava os pensamentos, nem tampouco podia se mexer. Tamanha era sua angústia. Procurou ficar bem quieta, na esperança de se recuperar. Não sabia se a razão de tudo isso era a brutalidade de Álvaro ou se o que o assustava era sua própria reação, a maneira pela qual se submetera à sedução erótica daquele homem que tanto detestava. Deveria ter imaginado que ele iria revidar a provocação que lhe fizera, mas jamais suspeitara que a forma de sua vingança fosse tão cruel. Nada poderia tê-la machucado mais, nem a violência com que a agarrara doía-lhe tanto quanto a humilhação que sentia por ter se entregado. Pela segunda vez, Álvaro despertava nela aquelas sensações loucas, fazendo sua sensualidade explodir com uma intensidade que ela desconhecia. Ele possuía a capacidade de provocar-lhe sentimentos inexplicáveis, como jamais lhe ocorrera. Estava ainda entretida com essas sensações quando Dona Helena entrou no quarto, depois de bater levemente na porta. Não vem jantar conosco essa noite? Perguntou, preocupada com a palidez de sua futura nora. Eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu tive uma recaída. Comecei a me lembrar do acidente. Ah, isso é perfeitamente compreensível, murmurou Dona Helena. Emocionada, Lin imaginou que, se tivesse a chance de escolher sua mãe, a quem jamais conhecera, por certo seria alguém como essa senhora, tão carinhosa e cheia de amor, sempre pronta a ajudar e compreender. Não faz mal, querida. Fique aí descansando. Pedirei a Maria para lhe trazer uma sopa, está bem? Só eu e Mercedes jantaremos hoje. Álvaro e Dolores foram para Monterrey. Isso significa que nós duas poderemos enfim conversar à vontade. Agora descanse, minha filha, acrescentou antes de sair do quarto. Provavelmente Álvaro e Dolores estão se divertindo a valer. Aqueles dois se merecem, disso eu tenho certeza. Não sei qual deles é o mais detestável, pensava Lin. Talvez ela seja o tipo de mulher que sente prazer em ser tratada com violência. Sem perceber, Lin começou a imaginar como seriam Álvaro e Dolores na intimidade. Mas por que estaria envolvida nesses pensamentos, tentando adivinhar como aquelas duas pessoas venenosas seriam como amantes? Cansada demais para tentar resolver a questão, adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, enquanto tomava o café no quarto, recebeu a visita de Mercedes. Posso entrar? Claro! Como vai, meu amigo Carlos? Dando trabalho, como sempre. Esta manhã mesmo não percebeu o mau humor do Álvaro e fez uma brincadeira que chegou em hora errada. Enquanto comiam, Carlos jogou um aviãozinho de papel no ovo do tio, deixando-o furioso. Meu Deus! Lin olhava com ar de culpa. Fui eu que ensinei a fazer o aviãozinho ontem. Ai, Álvaro ficou muito bravo? Sim, ele não parava de gritar. Mercedes sentou-se, rindo muito. Lin também não pôde conter o riso quando imaginou a cena. Não se preocupe, Álvaro logo esquecerá tudo isso. Ele gosta muito de Carlos. Deus, espero que sim. Estava muito nervoso, tudo o irritava. Mamãe disse para ficarmos longe dele por algum tempo. É uma ótima ideia. Mercedes franziu a testa e continuou. O meu irmão mais velho não costuma ficar assim tão bravo. Álvaro geralmente é calmo, tranquilo. Eu não consigo compreendê-lo.
Linha quem não estava entendendo nada. Como poderia alguém dizer que Álvaro era calmo? Impossível. Sempre a tratava com violência, era hostil e grosseiro. No entanto, sua própria irmã garantia-lhe ser ele uma pessoa gentil. Se não se sentisse tão indisposta, começaria a rir, contando a Mercedes quem era seu irmão na realidade. Entretanto, logo reparou no comportamento de Mercedes, que andava de um lado para o outro, observando os livros e perfumes que estavam sobre a mesa. A irmã de Álvaro sempre tinha um ar preocupado e tenso. Parecia que não era feliz e que alguma coisa a perturbava profundamente. Talvez sentisse saudade do marido, quem sabe. Ele voltara para a cidade do México um dia após a chegada de Lin. Eu posso falar com você por alguns minutos? Eu gostaria de lhe pedir um conselho, Lin. Claro, qual é o problema? Eu estou me dirigindo a você porque eu não posso contar nada à mamãe ou a Álvaro. Desde o início foram contra o meu casamento com o Ricardo, você entende? Agora, embora já tenha aceitado o fato, ficariam furiosos se soubessem o que aconteceu. Eu tenho certeza de que não ficariam, embora não saiba do que se trata. Lin imaginava que Ricardo tinha outra mulher, mas estava enganada. A história que Mercedes lhe contou a seguir contrariou suas expectativas. A ideia que Dona Helena e Álvaro tinham de Ricardo Dias era de que ele se interessava apenas pelo dinheiro de Mercedes. Vinha de uma família tradicional, mas não era rico. Mercedes negava tão veementemente esse fato que Lin desconfiou. Provavelmente era a mais pura verdade. Naquela época, entretanto, o pai de Mercedes tinha morrido e Dona Helena resolvera ceder, consentindo o casamento da filha para não magoá-la ainda mais. Álvaro convencera a irmã a esperar por um ano, até ela completar 18 anos, quando então poderia fazer uso da sua parte da herança. Ela e Ricardo se casaram no ano seguinte, numa cerimônia grandiosa, realizada na Catedral Barroca de Monterrey. Na época do nosso casamento, Ricardo trabalhava num banco na cidade do México, explicou Mercedes. Mas ele perdeu o emprego, não sei bem o porquê. Depois disso, nunca mais parou em lugar nenhum. Eu me culpo, Lynn, por não ter percebido o que acontecia. Estava ocupada com Carlos, você entende? Lynn achava que Mercedes estava sendo dura demais consigo mesma, culpando-se além da conta. Ricardo, aparentemente, não tinha condições de sustentar a vida luxuosa de que tanto gostava. Em pouco tempo, gastara toda a herança da esposa e só um ano atrás parecera voltar a si. Finalmente voltou a trabalhar e a gastar dinheiro. Chegava em casa tarde da noite, mas eu não me importava, as coisas tinham melhorado. Compramos um lindo carro novo e ele me dava muitos presentes. Há um mês, no entanto, eu comecei a receber telefonemas estranhos de uns americanos procurando por Ricky. Você perguntou a ele quem eram esses homens? Sim, mas Ricardo apenas sorria sem dizer nada. Era sempre evasivo quanto à localização do seu escritório. Comecei a desconfiar que algo não andava bem quando recebi a visita de alguns homens e eu... Sim, continue. Ai, foi horrível, fiquei tão assustada. Os homens arrombaram a porta da frente e queriam achar Ricardo de qualquer maneira. Disse-lhes que não se encontrava em casa e que fosse embora, mas não me deram ouvidos. Diga a seu marido que queremos o dinheiro, caso contrário terá de nos devolver a mercadoria, eles disseram. Você deve ter ideia de como eu fiquei aterrorizada. Posso imaginar, comentou Lynn solidária. O que fez então? Ai, que mais eu poderia fazer? Disse-lhes que Ricardo estava no escritório, trabalhando, e eles começaram a rir. Destruíram minha sala, quebrando tudo que havia ali. Espelhos, mesas, cadeiras, tudo. Quando Ricardo voltou para casa, não falou uma só palavra. Ficou sentado sem dar nenhuma explicação. Mas ele não contou quem eram eles e por que teriam agido daquele modo? Não disse nada. Permaneceu em silêncio, apenas concordando com minha decisão de vir para cá. Fez-me prometer que não contaria nada a Álvaro ou a mamãe. Lynn, o que acha que eu devo fazer? Ela sentia a pena daquela mulher que estava à sua frente, desesperada, tremendo descontroladamente. Eu sinto muito por você, mas não creio que haja outra saída a não ser contar tudo a Álvaro e a sua mãe. Eles saberão como agir. Ai, não posso. Não vejo outra solução, ao menos para garantir a segurança de Ricardo. Ele se meteu em encrencas e necessita de ajuda. Essas pessoas não parecem estar brincando. Só alguém muito poderoso conseguiria se livrar delas. Será que não entende? Álvaro jamais me perdoará, jamais. Isso não é verdade. Claro que ele a perdoará. É durão nos negócios, mas faria qualquer coisa para ajudar alguém da família. Ele compreenderá tudo, pois sabe que você ama Ricardo, não importa o que tenha feito de errado. Ah, sim, você entende. Mercedes sorriu entre lágrimas. Álvaro exigirá que eu me separe do meu marido e essa é a última coisa no mundo que eu desejo fazer. Eu amo muito, nunca o deixaria.
Você pode compreender esse amor porque possui um coração generoso. Lynn estava agora tão absorta em seus pensamentos que mal prestava atenção ao que Mercedes lhe dizia. Meu Deus, como eu sou ingênua, dizia a si mesma incrédula. Como pudera afirmar que Álvaro era condescendente quando sabia que era o homem mais intransigente e rígido que já conhecera? No entanto, ela pressentia que agira da melhor maneira possível. Instintivamente, acreditava na existência de uma face oculta de Álvaro, mesmo que esse lado dele nunca tivesse se manifestado com clareza. Porém, não sabia nem como nem por que acreditava nisso. Por tudo isso, você pode imaginar o quanto o Ricardo é importante para mim. Eu não suportaria viver longe dele, preferiria a morte. Prosseguiu Mercedes. Por favor, não chore. Lynn aproximou-se com a cadeira de rodas abraçando-a, apesar do gesso que havia em seu braço. Quando ela finalmente se acalmou, Lynn chamou Maria e pediu-lhe que trouxesse 2 xícaras de café. Já mais calma, enquanto tomava a bebida, Mercedes exclamou. Sim, é claro que eu não conseguiria contar nada para o meu irmão, mas você certamente poderia fazer isso. Explicaria a ele toda a história e salvaria meu casamento, que é tão importante para mim. Eu? Assustada, Lynn até engasgou com o café. Claro, é uma mulher experiente, está acostumada a lidar com produtores e gente importante, saberia exatamente como convencer Álvaro, tenho certeza disso. Pelo amor de Deus, eu jamais poderia. Por favor, Lynn, ela implorava. Mercedes, você ainda não percebeu? Álvaro... Bem, nós quase nunca ficamos a sós, para ser sincera, eu acho que ele nem gosta de mim. Infelizmente, eu não sou a pessoa indicada para ajudá-la. Claro que gosta de você. Pelo que mamãe diz, ele a admira muito. Hoje cedo ela até comentou que... A voz de Mercedes desapareceu, pois ela se curvava para colocar a xícara sobre a mesa. De qualquer modo, eu não creio que você esteja certa. Poderia me ajudar, eu sei disso. Ah, está muito enganada, nem imagino quanto. Por favor, diga que sim. Os olhos de Mercedes se encheram de lágrimas mais uma vez. Ao se lembrar da bondade de Dona Helena e do carinho com que fora tratada, Lynn sentiu-se incapaz de negar aquele pedido. Está bem, mas não se esqueça de que avisei. Eu posso sem querer tomar as coisas ainda piores. De qualquer modo, eu acho que alguém precisa contar tudo a Álvaro, mesmo que eu não me considere a pessoa mais indicada. Muito obrigada mesmo. Não me agradeça ainda, talvez leve algum tempo para conseguir falar com ele. Eu terei que esperar pelo momento adequado. Quero dizer, você não pretende que Dolores saiba de tudo, não é? Acrescentou, lembrando-se da firme determinação daquela mulher de não deixar os dois sozinhos nem por um minuto. Pelo amor de Deus, nem brinque, mas não precisa se preocupar, teremos alguns dias de folga. Meu irmão não a trouxe de volta de Monterey ontem à noite. Não importa o que mamãe pense, eu pessoalmente não acredito que Álvaro venha se casar com essa mulher algum dia. Ela matou o marido, sabia? O quê? Dolores o assassinou? Não exatamente. Casou-se com um velho por causa do dinheiro. Fazia com que ele saísse todas as noites para dançar. Ficavam acordados até altas horas da madrugada. Era a dança da morte. O pobre homem não aguentou. Dolores não é flor que se cheire. Eu quero ficar bem longe dela. Eu também, pensou Lynn. Mas isso não importava muito agora. Havia questões mais urgentes para serem resolvidas. A primeira delas era conversar com Álvaro sobre o que acontecera na noite anterior. Essa tarefa lhe parecia quase impossível. Alguns dias depois, um médico especialista de Monterey chegou à fazenda para examiná-la. Muito contente com a rápida recuperação, ele resolveu tirar-lhe o gesso da perna. Tome cuidado, não se esforce demais, está bem? Vá devagar, use a bengala que Dona Helena lhe deu. Eu posso andar a cavalo? Contanto que não leve um tombo, tudo bem. Que ótima notícia! Poderia aproveitar a ausência de Álvaro, que viajara a negócios, e passear pela fazenda à vontade. Exultante, pediu no mesmo dia permissão a Miguel para montar um dos cavalos do estábulo. Ele relutou um pouco, mas depois de perceber a habilidade de Lynn, ficou muito entusiasmado e entregou-lhe uma bela égua negra. Durante 3 dias, Lynn cavalgou pela estância acompanhada de Ramon, que imaginava estar apaixonado pela cunhada. Na manhã do 4º dia, Lynn resolveu ir sozinha para a casa de Sancha e Miguel, no belíssimo Vale da Redondeza. Ao chegar lá, notou com surpresa na porta do rancho um enorme cavalo que lhe era desconhecido. Ela concluiu que se tratava de uma nova aquisição. Mas não foi ele que Lynn encontrou ao entrar na sala de visitas, e sim a figura assustadora de Álvaro. Bom dia, pelo que vejo está novamente em forma. Ele a cumprimentou com um frio sorriso nos lábios. Eu pensei que tivesse viajado a negócios. Lynn não sabia o que dizer. Álvaro vestia calça de montaria e a camisa, colada ao corpo, deixava à vista seu peito, ressaltando-lhe as belas formas.
Usava botas e esporas que tilintavam quando andava. Perturbada, Lynn sentiu seu coração disparar descontroladamente ao se recordar das sensações que aqueles braços fortes lhe causaram. Quer dizer que quando o gato não está, o ratinho sai para passear? Ela corou diante da ironia. Sentia-se nervosa com a aura de virilidade que emanava dele. Mal conseguia suportar aquele olhar a encarar-lhe o seio sobre a seda azul da blusa que vestia. Sentia-se vulnerável diante dele. Desculpe, Sancha, acho que não vim em boa hora. Voltarei mais tarde. Lynn sorria para a tímida esposa de Miguel, ignorando Álvaro por alguns instantes. Oh, não! É muito bem-vinda. Uma outra hora, talvez. E sem demora saiu dali, fugindo deliberadamente de Álvaro. Quando tentava desatar o nó da rédea de sua montaria, Álvaro aproximou-se calmamente, desfez o laço com facilidade e disse: Aonde vai agora? A nenhum lugar especial, murmurou, torcendo para que ele fosse embora, queria ficar em paz. Nesse caso eu irei com você, deixe-me ajudá-la a montar. Não é preciso, eu sou perfeitamente capaz de... Porém, ele não a deixou continuar. Seus braços musculosos a levantaram antes que ela tivesse tempo de fazer qualquer coisa. Bem, eu gostaria de lhe dizer que... Não, primeiro ouça. Eu estou de folga por alguns dias e decidi fazer uma trégua com você. O que acha? Podemos cavalgar, passear pela fazenda, respirando o ar puro do campo, sem trocarmos ofensas. Vamos esquecer um pouco nossos conflitos, tá bem? Lynn olhou para ele, que lhe sorria abertamente. Ficou confusa por alguns segundos, mas decidiu ceder aos seus impulsos. Certo, a trégua está declarada. Os dois passearam pelo vale durante algum tempo, parando para descansar perto das montanhas de Sierra Madre. Aquela lá é o Cerro de la Silla, disse Álvaro apontando para um monte distante e pontiagudo. Há uma lenda que fala de sua formação. Um morador da região teria perdido uma moeda de um peso no topo da montanha, e que aqueles desenhos que você vê seriam os sinais das escavações que ele teria feito à procura do dinheiro. Que história interessante. Lynn sorriu enquanto seguia Álvaro por uma encosta cheia de pedras. Precisava se concentrar para controlar a égua e ficou aliviada quando ele finalmente resolveu parar. À sua frente havia uma queda d'água que terminava numa piscina natural. Formava uma segunda queda, outra piscina e ainda uma terceira, onde os cavalos agora se refrescavam, saciando a sede. Oh, que beleza! Eu nunca vi nada igual. A cachoeira era cercada por uma paisagem verdejante. Lindas vinhas pendiam na vegetação deslumbrante, fazendo com que Lynn se sentisse no jardim do Éden. Quando criança eu costumava vir aqui. É um lugar mágico, não acha? Sem dúvida, é perfeito. Venha, vamos desmontar por alguns minutos e beber água fresca. Lynn desceu rapidamente, pensando no pânico que a ajuda de Álvaro lhe causaria. Só a ideia de sentir as mãos dele sobre ela a apavorava. Sem perceber os receios de Lynn, Álvaro seguiu em direção à piscina. Os dois beberam a água límpida até ficarem totalmente saciados. Nesse instante, Lynn se deu conta de que não haveria oportunidade melhor para conversar sobre Mercedes. Respirou fundo enquanto ele acendia um cigarro, encheu-se de coragem e falou: Eu quero falar com você. Mas já está falando, querida. Não, eu quero dizer que eu preciso lhe falar a sério. Ele tragou a fumaça, exalando uma nuvem de fumaça ao seu redor, com um longo suspiro, antes de dizer: Se é tão importante, mas já lhe contei que Felipe está na Espanha. Pelo amor de Deus, será que pensa só nesse bendito irmão? Que carinhosa! Não acha natural uma noiva se preocupar com seu amado? Pensei que gostaria de discutir essa situação. Não sei a que situação se refere. Assim que estiver boa, eu vou embora, mesmo que para isso eu tenha que escalar as montanhas. Gritou, sem perceber que essa discussão não ajudaria em nada a causa de Mercedes. Procurando acalmar-se, continuou. Não é sobre isso que eu quero falar. O assunto não diz respeito a mim diretamente. Muito bem, deixaremos meu irmão para outra ocasião. Do que se trata, então? Enchendo-se de coragem, enquanto observava o curso das águas, Lynn começou a relatar a história de Mercedes. Quando por fim terminou, houve um grande silêncio. Álvaro olhava fixamente para as rochas da cachoeira. Ela completou. Por favor, não se zangue comigo. Eu bem que tentei convencer Mercedes de que ela deveria lhe contar tudo pessoalmente. Ela, porém, estava tão certa de que você tentaria afastá-la de Ricardo que ficou com medo. Ela ama o marido, apesar de reconhecer os erros que ele cometeu. Lynn, a cada minuto, sentia-se mais apreensiva, temendo a reação de Álvaro. Mas quando ele finalmente falou, ela se surpreendeu. Como a Mercedes pensou uma coisa dessas de mim? Jamais a magoaria.
Você foi muito gentil em tentar ajudar a minha família dessa maneira. Ela estava admirada. Pela primeira vez, a voz de Álvaro não demonstrava aquele ar sarcástico que lhe era característico. Ao contrário, encarava-a de maneira franca, e seus olhos negros brilhavam como nunca. Lynn sentia-se emocionada com o sangue a correr mais rapidamente pelas veias. Eu não tenho muitas informações sobre Ricardo. Claro que assim que souber a verdade, arranjarei um bom emprego para ele, afastando-o das más companhias da cidade do México. Ai, Mercedes ficará muito contente. Eu estou feliz em saber que, apesar das nossas desavenças, você se dispôs a ajudá-la. Não fiz nada demais. Mas como poderia ter certeza da minha compreensão? Agiu como se me conhecesse melhor do que eu próprio? Jamais esperaria isso de você. Acha por acaso que eu não possuo coração? Que não seria capaz de um ato de amor? Lynn virou-se para esconder as lágrimas que lhe corriam pelo rosto. Como poderia chorar por um homem como aquele? Álvaro a tomou pelos ombros admirado. Uma lágrima? É uma mulher sensível. Por favor. Lynn suspirou ao ver que mais uma vez ele se aproximava para beijá-la. Tremia, achando que devia sair correndo dali, mas não conseguia se mover. Observava os olhos negros de Álvaro, hipnotizada, incapaz de qualquer reação. Por favor, Lynn. Com a voz rouca de desejo, Álvaro chegou-se a ela e Lynn pôde ver as delicadas linhas de sua boca. Quando finalmente se beijaram, sentiu-se invadida por uma onda de sensualidade e excitação. Sem perceber, suspirava de prazer e se entregava àquele homem, à medida que ele lhe acariciava as curvas do corpo. Todo o ódio e hostilidade que havia entre os dois parecia ter desaparecido. O beijo tornava-se cada vez mais intenso, e Lynn sentia seu peito roçar contra o tórax forte e atraente de Álvaro, visivelmente excitado. Assustada com as estranhas sensações que a invadiam, ele tentava em vão se afastar, mas Álvaro parecia decidido a possuí-la. Curvando-se, começou a beijar-lhe delicadamente o pescoço, prosseguindo em direção aos seios pela blusa entreaberta, enquanto gemia e suspirava em êxtase. Ao mesmo tempo, as mãos dele a afagavam descendo vertigiosamente pela cintura, e ela suplicava para se libertar, querendo fugir daquelas sensações incontroláveis e sufocantes. Aos poucos, Álvaro foi se afastando, e olhou o rosto atônito de Lynn que, envergonhada e tímida, não sabia o que dizer. Em silêncio, e atravessaram o vale por entre as montanhas em direção ao estábulo da fazenda. Desculpe-me, senhorita, isso jamais se repetirá, ele disse ao chegarem. Com um nó na garganta, Lynn sentia-se incapaz de responder. Estava quase chorando.